E aí, pessoal, vamos falar de Flamengo? Hoje o time perdeu mais uma vez, porque já tinha perdido pro Internacional, mas foi uma derrota vergonhosa, tudo ruim, não dá pra aproveitar nada? Vamos comentar aqui hoje, eu sou o Josão, vê aí se você vai concordar com o que eu vou falar. Lembrando sempre, pra quem não sabe, eu sempre falo isso, eu sou vascaíno, mas vou tentar comentar na moralzinha aqui, sem puxar pra clube nenhum, tá ligado? Tentar ser o menos clubista possível. Vê aí se eu vou conseguir ou não. É o seguinte, o time do Botafogo é esse aqui, e pra ser bem sincero com vocês, eu não consigo acompanhar muito bem o Botafogo, não sei, tipo, se mudou alguma coisa, se tá certo, se tá errado, tá ligado? Eu conheço alguns nomes aqui, o goleiro é muito bom, o Rafael, que passou anos na Europa, o Tiquinho Soares, que jogou muito hoje, mas não sou capaz de avaliar se isso aqui tá bom ou ruim. Eu estaria mentindo se eu falasse, não, realmente, é a mesma formação do último jogo, não sei, tá ligado? Agora, caindo pra um canto onde eu conheço um pouquinho melhor, aqui o time do Flamengo, que pelo menos parecia que seria esse, teve uma alteraçãozinha aqui, mas algumas coisas não mudaram. Pedro e Gabigol titulares, agora mudou aqui o camisa 20, o Gerson, que durante o aquecimento sentiu e acabou ficando de fora do jogo, e aí no lugar dele entrou o Ayrton Lucas que originalmente é lateral, mas entrou pro meio campo, e não deu certo. Não sou eu que tô falando isso, o próprio técnico, o próprio Sampaoli, tinha esquecido o nome dele, o próprio Sampaoli percebeu, e depois no segundo tempo entrou com o Everton Ribeiro. E aqui é muito complicado, porque assim, o meio campo do Flamengo, pra mim é boa parte do problema do time rubro-negro hoje em dia. Não sei se vocês vão concordar com isso, acho até difícil discordar, porque primeiro que quando perdeu o Arrascaeta já perdeu boa parte do time, o Gerson, que voltou lá da França, voltou jogando muito mal, fez um Mundial de Clubes horrível, um campeonato carioca bem abaixo, agora que tava pegando o ritmo de jogo de novo, tá voltando a jogar bem, o pessoal até brincando que ele tá parecendo o De Bruyne, não sei o que lá, hoje, sente ali antes do jogo começar e acaba desfalcando o time. E aí, isso resulta no quê? Um começo de jogo meio estranho, e isso aqui é um negócio que me chamou a atenção. Esse aqui, caso você não tenha captado ainda, é simplesmente o goleiro Santos. Ele tava jogando quase que de volante. Minha opinião sobre isso. É interessante de ver, mas na minha opinião é loucura. A gente sabe que ultimamente, nas últimas décadas, quem popularizou essa parada de todo goleiro tem que saber jogar um pouquinho bem com o pé também, foi o alemão Manuel Neuer, só que assim, nem ele não saía nesse tanto que não, tá ligado? O Sampaoli tentou meter uma coisa nova no futebol aqui, uma zaga com 3 homens e um goleiro que é mais um zagueiro, só que assim é legal pra mim ver, eu que torço pro outro time. Se fosse o meu time, eu ia estar com o negócio na mão, tá ligado? Não tem cabimento isso aqui. Ficaram forçando isso o primeiro tempo todo, tava na cara que ia dar bosta e quase resultou em gol, mas foi engraçado de ver. Novamente, pra mim que não torce pro time, pra você que torce pro Flamengo e tava vendo isso aqui, comenta se você gostou da iniciativa ou se você achou loucura, porque eu tava achando. Mas enfim, vamos dar sequência, porque o primeiro grande perigo do jogo é pró-Flamengo, do lado do Flamengo, é levando perigo, e aqui foi com o Vidal que é um dos que pra mim tá rendendo muito mal. Vamos primeiro ver o lance, depois a gente comenta. Olha só, a bola vem aqui, o Vidal recebe sozinho dentro da área e chuta a bola na trave. Primeiro, não teve marcação nenhuma em cima dele. Segundo, eu tô caçando aqui um momento que a câmera fecha nele, ele se lamenta e tal, só que aí depois ele vai lá e fez o quê? Ele meio que reclama. Eu só coloquei isso aqui só porque, tipo assim, você era pra estar com vergonha de perder um gol feito e ele tava reclamando com algum companheiro, com o juiz, sei lá o que. Irmão, você acabou de perder um gol feito. Enfim, teve a chance, chutou na trave, quase gol. Parecia que o Flamengo ia imprimir um ritmo de propor o jogo, até porque o goleiro tava no meio campo, então, tipo assim, parecia que o Flamengo ia apertar pra caramba. Aqui o Vidal perdeu e na sequência a gente tem o quê? O gol do Botafogo meio que calando o Flamengo, que até então parecia que ia ser muito aventureiro. Um pênalti que eu vi gente reclamando de não ter sido pênalti, mas sinceramente eu acho um absurdo reclamar. Vamos ver aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Fabrício Bruno passa, e aí vem o Wesley e meio que para ali. E claramente, pelo menos na minha opinião, ele bate a perna no jogador do Botafogo. Muita gente, eu desconfio, que achou que não foi nada, porque ele tava meio com a mão pra cima, tipo, tô fazendo nada aqui não, hein? Só que, tipo assim, o contato é na perna, tá ligado? Pra mim, pênalti claro. E aí, na cobrança, vem o Tiquinho Soares, bateu e fez o gol. No resultado ali, na hora de comemoração e tal, o Gabigol foi reclamar sei lá o que, tomou cartão amarelo, meio que todo jogo ele toma, isso não é novidade nenhuma. A juíza, inclusive, hoje deu cartão pra todo mundo, tanto pro Flamengo quanto pro Botafogo, mas enfim, um primeiro gol que surgiu num vacilo do Wesley, que é jogador novo, que deu mole e tal, e aí, na sequência, a gente tem o quê? O quase gol do Botafogo, meio que do meio de campo, forçando um pouquinho aqui, de novo, olha lá,
já era 16 minutos, o Santos continuava com essa parada, que inclusive eu vi muita gente falando, nossa, o Santos é maluco, o Santos ele tá metendo louco jogando meio campo. Gente, obviamente não é o goleiro que tá tomando a decisão de fazer isso aqui não. Isso aqui é obviamente orientação do treinador. Goleiro nenhum mete isso aqui da própria cabeça não, tá ligado? Senão o treinador na beirada do campo, ele fica maluco e você nunca mais é titular. Se o Santos tava fazendo isso aqui, é porque o Sampaoli mandou que ele fizesse. Mas enfim, aqui a jogada que tava claro que uma hora ou outra ia dar bosta, olha lá, eles recompram ele, ela de fato quase deu. Ele vai chutar, acaba perdendo a bola, e aí vira um bumba meu banho, um perigo danado. Acabaram perdendo esse lance. Mas, o que acontece na sequência? Se naquele lance eles perderam, depois não. Mais um gol do Botafogo. E assim, pra ser sincero, antes da gente ver o lance do gol, olhando só assim quem fez gol, quem não fez, né? A gente já tá indo pro 2-0 do Botafogo enquanto o Flamengo não tinha feito nada. Parece que era um jogo totalmente dominado pelo time de preto e branco. Mas não era. Se você olhar os lances e tal, olhar tudo certinho, o Flamengo até que tava bem, só que não tava convertendo e estava dando brechas para que o time rival convertesse. Agora sim, vamos ver aqui o lance, porque no finalzinho do primeiro tempo, bola dentro da área, no escanteio, sem chance nenhuma pro goleiro, 2-0, tá eles aqui comemorando, e assim a gente vai pro primeiro tempo, pro final do primeiro tempo. Um Botafogo que não atacava muito, mas quando atacava, levava o perigo suficiente a ponto de fazer gol. O Flamengo, eu acho que até chutou mais, assim, tô chutando aqui que o Flamengo teve mais finalizações, mas não convertia, e isso é um problema bem atual desse time, tá? A gente volta do segundo tempo, tendo a substituição, o Ayrton Lucas sai, o Everton Ribeiro entra muito bem, entra melhorando bastante o time do Flamengo, e aí entra também a ponto de servir 2 excelentes passes pro Gabigol, que perdeu os 2, e aí eu vi muita gente reclamando do Gabigol. É justo, eu acho justo a reclamação, porém eu gostaria de lembrar e talvez comentar para quem não viu o jogo, que o Gabigol para mim foi um excelente jogador do Flamengo no primeiro tempo, fazendo uma função de meio campo. O time do Flamengo tá com um problema tão grande de meio campo, que parece que só tem ataque e zaga, que o Gabigol tava tendo que ser meia, ele voltava, pegava a bola com o zagueiro e levava pro ataque. Pra mim, ele tinha feito um bom primeiro tempo, só que finalizando ele tá muito abaixo mesmo. Sabe, é impressionante. Aqui ele perdeu um gol. E aí na sequência a gente tem o Rafael, lateral do Botafogo, fazendo uma burrada aos 5 minutos do segundo tempo. Então assim, o Rafael já tinha tomado um cartão amarelo inicial muito bobo, numa jogada que a bola tava parada, ele vai lá e toma um amarelo, e aí depois uma jogada agora assim mais séria, ele toma o segundo amarelo, é expulso, e nesse momento, eu como vascaíno, que já viu o Flamengo virar inúmeras vezes, eu achei que, tá tudo rolando pro Flamengo aplicar uma virada, o time vai crescer muito agora com um jogador a mais, e assim, de certa forma, isso aconteceu, a gente tem aqui o gol do zagueiro Léo Pereira, vamos ver aqui, e depois já comento, a bola sai de um zagueiro, do Fabrício Bruno, para outro, que finaliza e faz o gol, tem ele aqui comemorando o gol aos 13 minutos, isso aqui, pra mim é sintomático de um time que meio que não tem meio campo. Você vê que um zagueiro cruza na área para outro zagueiro finalizar. O Pedro hoje um pouco abaixo, para ser bem sincero, o Pedro faz uma temporada muito boa, mas hoje um pouco abaixo. Chegou a ter uma chance muito boa, mas não fez, num passe do Everton Ribeiro, se eu não me engano. Mas aqui, o zagueiro Léo Pereira, que quando chegou no Flamengo foi muito criticado, ganhou o apelido de Léo Peneira. Hoje muito bem, chegou a fazer o segundo gol do Flamengo também. Mas enfim, primeiro comentando esse primeiro aqui, parecia, a minha impressão é de que o Flamengo ia virar o jogo, porque tinha crescido. Nesse momento, o Botafogo fez mais ou menos essa formação aqui, ó. Coloca todo mundo na zaga, coloca todo mundo quase que dentro do gol e tenta não tomar o empate. Parecia que o resto do jogo ia ser só o Flamengo atacando, enquanto o Botafogo fica torcendo para não levar. Só que, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. O Botafogo, em, um segundo ataque bom, consegue fazer um gol. Segundo ataque, porque o Flamengo fez gol, o Botafogo teve uma chance muito boa, não fez, aí no segundo conseguiu fazer de novo ele, Tiquinho Soares, mas antes, numa jogada muito boa do Tietê, que passa ali, acho que é o Vidal que tá marcando ele passa na frente de todo mundo, entra dentro da área, cruza pro meio dela, e aí o Tiquinho Soares, o Lewandowski do Botafogo, faz o terceiro gol do Botafogo, o segundo dele no jogo, tá ele aqui comemorando. Assim, pontuando sobre o Botafogo, igual eu falei no começo do vídeo, o goleiro foi muito bem, o Tiquinho e o Tietê nesse lance, só nesse lance específico, mas a partida hoje do Tiquinho eu achei muito boa, eu, não acompanho, novamente falando isso, não acompanho muito de perto o Botafogo, mas aqui jogou muito bem. O Botafogo fez o que um time tem que fazer quando tá tomando muita pressão,
que é aproveitar as poucas chances que tem no ataque. Se você tá jogando contra um time que é muito bom, que é o Flamengo, e você sabe que esse time vai te pressionar até o final, e esse time tem grande chance de fazer mais um gol, você tem que ir lá e matar quando você tem a chance de matar. Fez 3-1. O Flamengo, de fato... primeiro tem esse aqui. Eu ia falar que o Flamengo, de fato, consegue fazer mais um gol, né? Que é com o Léo Pereira de novo. Mas primeiro, Thiago Maia deu uma bicuda no cara aqui e não foi expulso. Isso aqui é um absurdo. Inclusive, ainda teve muitos minutos depois disso, muitos minutos, porque o juiz a juíza, né, deu 11 minutos de acréscimo, e o Flamengo com esse -1 aqui, ficaria mais sem fôlego para caçar algum empate, só que como não foi expulso o Thiago Maia nesse lance aqui, ele teve mais fôlego, até porque não ficou de igual para igual, lembrando, o Flamengo tinha um jogador a mais, enfim, absurdo não ter sido expulso aqui. Agora falando do gol, faz o gol o Léo Pereira, fica um 3-2, um Flamengo tentando até o finalzinho ali empatar, parecia que ia conseguir, o time, é aqui que eu entro no título, é uma vergonha essa derrota? Acho que não chega a ser uma vergonha, porque o time chegou a ter chances, mas me parece muito bagunçado o time do Flamengo. Esse é o principal ponto pra mim, eu não sei se vocês concordam. Tem jogador aqui que pra mim tá fazendo hora extra. Davi Luiz rendendo muito mal. O Vidal muito abaixo do que já jogou um dia. O Cebolinha muito fraco. Como que chama? O Marinho muito abaixo. Tem muita gente que tá rendendo praticamente nada no Flamengo, e quem era muito bom está fora, fazendo muita falta. Tá me lembrando até o Corinthians, que perdeu o Renato Augusto e parou de jogar bola. O Flamengo tá meio que assim, ganhou alguns jogos já esse ano contra, sei lá, Nublense e Maringá, e aí parecia que ia ser maravilhoso, só que no Brasileirão começa muito mal, já é a segunda derrota em 3 jogos. Você, flamenguista, o que você tá achando desse começo do time? Tá terrível? Tá só ruim? Tá bom. Na minha opinião, eu diria o seguinte, o Flamengo faz um começo de campeonato brasileiro ruim, mas não péssimo. É normal perder aqui e ali quando o técnico tá chegando. Pra mim tem muita coisa que precisa ser arrumada. E aí é o ponto que eu quero ver se o Sampaoli vai ser homem de arrumar, que tem muita gente que tem que ir pro banco porque não tá jogando nada. E se ele conseguir arrumar isso, show de bola. Mas... por hora foi mais uma derrota, já é a segunda. Isso pode acabar atrapalhando para quem sonha, para quem tem a pretensão de ser campeão brasileiro, mas também não é para pensar em rebaixamento, porque com certeza por causa de mais uma derrota vai ter gente exagerando demais a má fase. Para mim foi ruim, mas não foi péssimo. É o que eu acho. Você concorda, discorda? Comenta aqui embaixo. Caramba, falei demais, desculpa pessoal.